E conosco também para debater a decisão do Supremo em prender o deputado do PSL, Daniel Silveira, está o cientista político do Instituto de Planejamento Estratégico, o IBESP, Marcelo Di Giuseppe. Marcelo, bom dia e bem-vindo aqui ao Jornal da Manhã, segunda edição. Bom dia, Fernanda. Bom dia aos ouvintes da Jovem Pan. Então vamos lá. Marcelo, vamos contextualizar para o nosso ouvinte e espectador o que levou o deputado federal Daniel Silveira, do PSL do Rio de Janeiro, à prisão. Foi apenas o vídeo divulgado defendendo o AI-5 e o fechamento do Supremo Tribunal Federal, ou existe uma sucessão de atos do qual ele já estava sendo acompanhado? Fernanda, na verdade, conforme o despacho do ministro Alexandre de Moraes, o deputado teria ali inferido alguns tópicos e artigos da Lei de Segurança Nacional, que é considerado um entulho da ditadura militar, né? Na verdade, o deputado ele já vem há muito tempo sendo crítico, e as críticas do deputado são sempre muito duras, não só ao STF, mas também ao Congresso Nacional. O STF, é importante falar sobre isso, porque o STF ele vem há algum tempo interferindo realmente em outros poderes, haja visto o caso do deputado da nomeação de Alexandre Ramagem para a diretoria da Polícia Federal, o que é uma prerrogativa do presidente da República. O que acontece, não só essa reclamação, né, que o deputado talvez tenha lavado a alma de alguns brasileiros, porém, ele como deputado, a forma de falar, o caminho que ele deve seguir, foi totalmente incorreto. Afinal de contas, ele ofendeu pessoa física, ofendeu também instituição de forma bem dura, porque acabou, na minha visão, eu entendo que não está correta a prisão, porém, hoje você ouve a opinião até de congressistas, você começa a perceber também do partido dele uma certa concordância, o que leva a crer que o deputado vai ter algum tipo de problema para reverter essa situação. Sim, falando agora na parte do deputado, Marcelo, em nota, a assessoria do deputado disse que ele não cometeu crime sob a alegação de que as palavras de parlamentares são invioláveis. E, inclusive, há repercussões de aliados, como o deputado federal Felipe Barros, PSL do Paraná, que diz que Silveira é parlamentar e, portanto, tem imunidade pelas suas palavras, seguindo ali a mesma linha da nota da assessoria. Mais um abuso de autoridade cometido pelo Alexandre de Moraes. Foi o que disse, então, o deputado do PSL. Como que o senhor avalia, então, a condução do Supremo Tribunal Federal? Essa prisão, ela foi legítima? Eu concordo com o deputado Felipe Barros, porque o artigo 53 dá a ele imunidade para falar o que ele pensa. E também tem um outro detalhe importante, que a gente percebe um erro primário, né, nesse processo. Aliás, dois problemas aí que eu vejo. Primeiro, o autor sob sigilo, que pode me levar a crer, por exemplo, ou a opinião pública, que o autor é o próprio ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. E o segundo detalhe, que aí é primário, com relação a mandado de prisão em flagrante, o que essas duas palavras não cabem na mesma frase. Se é em flagrante, não precisa de mandado. E se tem mandado, é porque não foi flagrante. E se não houve uma prisão em flagrante em crime inafiançável, o artigo 53 da Constituição dá ao deputado imunidade para falar o que ele pensa. O que eu imagino, o que eu penso, eu entendo que o deputado, a opinião do deputado colocada nesse vídeo, ele não prejudicou ao Supremo Tribunal Federal, a imagem dos ministros, ele prejudicou muito ao governo, que vinha em uma lua de mel muito boa, tanto com o Congresso Nacional, também com o Senado, podendo aprovar as reformas tributárias, Pacto Federativo, o Plano Nacional do Livro Didático, e ainda nós temos outros tantos problemas para serem resolvidos, e hoje o assunto que vai ficar só em torno da opinião dele, da prisão dele. Eu acho que foi muito inoportuna, ele poderia ter a sua opinião, mas infelizmente alguns deputados, não falo só sobre o deputado Daniel Silveira, eles dão muita importância para a temperatura que as redes sociais geram. E essa temperatura não é a temperatura nacional, infelizmente, eles são mal assessorados nesse ponto.
Marcelo, inclusive, né, o presidente da Câmara, Arthur Lira, convocou uma reunião da mesa diretora da Casa para as 13 horas de hoje, justamente para discorrer melhor desse assunto, e ele já se manifestou dizendo que a Câmara não deve refletir a vontade ou a posição de um indivíduo, mas do coletivo de seus colegiados. Agora eu te pergunto, há uma preocupação em proteger a Casa ao não abrir precedentes para futuros casos de prisão de deputados decididas pelo Judiciário? Em outras palavras, né, a Câmara não quer afrontar o Supremo Tribunal Federal? A Câmara não deve e não quer afrontar, mas ao mesmo tempo ela tem que mostrar independência, né? Esse é um problema que é interno. A solução ali, por que não foi o ministro? Por que alguém não colocou para o Ministério Público começar esse trabalho, né? Para o Augusto Aras, o PGR começar esse trabalho, abrir um processo, Conselho de Ética. Existiam outros caminhos. Eu entendo que o caminho tomado pelo ministro Alexandre de Moraes foi equivocado. E aí o presidente Arthur Lira, ele mostra muito equilíbrio nessa situação, porque ele também percebe que o Brasil precisa ter uma sequência. Já o vice-presidente, a gente viu na reportagem, ele já começa, ele é advogado, ele já coloca a situação do Daniel Silveira numa situação muito complicada, concordando em parte com o STF. Mas eu entendo que o Arthur Lira, pelo equilíbrio dele, e aí a sorte do Daniel Silveira não ter emitido a mesma opinião há 3 meses atrás, quando o presidente era Rodrigo Maia. Por isso que eu entendo que o Arthur Lira vai conseguir trazer algum equilíbrio, mas o mais rápido possível, tanto para o país, como para o Bolsonaro, para o Arthur Lira, para todo mundo, é resolver essa questão de forma equilibrada, porque senão nós teremos novamente mais alguns meses, tudo parado, e o que a gente percebe já, uma situação financeira e econômica no país deteriorada, e não pode simplesmente parar o país por causa da opinião de um deputado, que se está certo ou se está errada, ele deveria tomar mais cuidado para falar isso, principalmente porque ele está prejudicando não só o partido dele, mas o presidente a quem ele defende. Então eu acho que faltou inteligência a todo mundo aí, e quem paga é a população brasileira. Bom, agora o deputado Daniel Silveira é aliado de primeira hora do presidente Bolsonaro. Nós podemos esperar alguma manifestação do Planalto sobre esse caso? Fernanda, eu entendo que, na dúvida, o presidente deve se abster. Ele deve ficar em silêncio, porque se ele der uma opinião favorável a Daniel Silveira, ele está arrumando briga com uma boa parte, não da opinião pública, que o presidente, a gente já percebeu que não está muito preocupado com a opinião pública, mas com o STF, o próprio presidente Fux disse que não quer confusão, também com a Câmara, que boa parte, até de aliados, estão contra a opinião de Daniel Silveira, e também contra todo o judiciário. Por outro lado, se ele emitir uma opinião contra Daniel Silveira, ele vai arrumar uma confusão também com boa parte do bolsonarismo. Então, na minha opinião, ele deve ficar em silêncio, pensar muito bem. Eu acho que falta aí, Fernanda, a esses deputados, tanto de esquerda como de direita, um pouco mais de inteligência no seu mandato. Eles têm a situação de conseguir ter 25 assessores dentro de cada gabinete. Por que não ter pessoas que pensem por eles antes de qualquer opinião, antes de qualquer texto escrito? Por que não ter juristas e outras pessoas, técnicos, para colocar opinião? Olha, isso a gente pode se prejudicar, isso pode prejudicar o governo, isso pode fazer mal a essa instituição ou não. Por que não fazer isso? Eu percebo, por exemplo, os deputados chamados liberais muito preocupados em mostrar economia, tendo 5, 6 auxiliares, assessores, e cometendo erros básicos, principalmente de discurso. Eu acho que falta a eles essa situação de melhorar a qualidade da sua assessoria para melhorar a sua capacidade de resposta aos problemas nacionais. Bom, Marcelo, para a gente finalizar, me lembro que em maio do ano passado nós tivemos um ato pró-Bolsonaro em Brasília que reuniu manifestantes em defesa de medidas inconstitucionais, né? Na ocasião, os protestos tinham faixas com pedidos de fechamento do Supremo Tribunal Federal, do Congresso, além da defesa de uma intervenção militar. Essas reivindicações de maio do ano passado são até parecidas com o que disse o deputado Daniel Silveira. Como que o senhor avalia essa movimentação? Existe alguma diferença quando um deputado fala e quando a população manifesta essa narrativa? Fernanda, o chamado inquérito do fim do mundo, fake news, ele estava adormecendo, estava quieto. Essa opinião dada ontem por Daniel Silveira, pelo deputado, simplesmente começa a dar
um pouquinho mais de palanque sobre esse assunto, que era um outro assunto que estava morrendo. E quando você pega, é uma minoria as pessoas que falam de fechar STF, de fechar Câmara, de intervenção militar, não é a população brasileira. A gente não pode achar que lá em Maceió, por exemplo, tem alguém hoje que está preocupado em pagar as contas, trabalhar, preocupado com o fechamento ou intervenção militar. Ninguém está preocupado com isso. Por isso que eu falo que os deputados se alimentam muito pela temperatura alta do Twitter e começam a dar opinião sobre isso. E também reavivar pessoas que têm alguma opinião um pouco mais dura, colocar sem inteligência essa opinião de forma exposta, assim. Então eu entendo que isso sim, a opinião do deputado, ele pode reavivar essa situação, mas da forma jurídica, não na população. Se nós formos ver o número de pessoas que estiveram naquele ato e levantaram faixas sobre isso, era uma parcela muito pequena, não representava a opinião de todos ali. Todo mundo sabe que não existe mais espaço para querer regime militar, que o STF é necessário para a democracia brasileira. Se as pessoas têm críticas do alto custo do STF, se as pessoas têm críticas por soltar bandidos como foi solto o André do Rep, do PCC, tudo isso são críticas ao STF, existe sim um caminho para isso. Agora, o deputado, talvez na cabeça dele, tenha pensado que conseguiria, através disso, criar uma nova CPI da Lava Toga. Isso não vai acontecer. Nós temos vários senadores que não têm interesse nisso. Aliás, o presidente não tem interesse nisso. O presidente tem um interesse, aliás, rápido, de começar que a vacinação avance, que as reformas avancem, que o país retome o seu crescimento, que vinha muito grande até o início da pandemia. Por isso, eu acho que toda essa loucura que aconteceu a partir de um vídeo para um país que não pode mais parar. Nós conversamos com o cientista político do Instituto de Planejamento Estratégico, o IBESP, Marcelo Di Giuseppe. Muito obrigada aqui pelos esclarecimentos e a gente, é claro, continua acompanhando os desdobramentos desse caso. Obrigada. Obrigado, Fernando. Bom dia a todos da Jovem Pan. Até mais.